NFL, etc. 222, olha aí. Terça-feira, 15 de abril de 2025. Eu sou o Ticas e finalmente nosso time titular está de volta e completo. Depois de mais de 2 meses na base do chinelinho, nossa voz da experiência está de volta. Aposto que com ainda mais sabedoria, mais sapiência, tanto para dentro quanto para fora de campo. Essa sabedoria que tanto nos ilumina a cada semana. Fala, Oli, bem-vindo de volta, firme e forte, de vento em popa, como é que vai? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Ticas, eu tô ao contrário, eu tô esquecendo as coisas, então eu tô ficando velho, e aí eu vou esquecendo as coisas, graças a Deus. E também é muita coisa pra poder lembrar, então as paradas você precisa esquecer. Então já tô deixando algumas coisas pelo caminho. E tô rodando essa Minas Gerais aí mais que caixeiro viajante, tá? Tô aqui entre arrumar malas pra poder embarcar em outra viagem a trabalho. Tomara que pelo menos você esteja guardando nas gavetinhas da memória só o que importa e esquecendo o que não importa, porque o que costuma acontecer é o contrário, né? Lembra de coisa relevante, o que precisa mesmo começa a falhar. Não, no nosso caso aqui, é só o etc que eu lembro. O resto, NFL, jogo assim, eu esqueço tudo, que seria o importante no caso do esporte. Mas no nosso caso não, o etc tá em dia. É isso, o importante pra nós é exatamente isso. Falando nos mandos e desmandos da mente humana, quem também tá na área é ele, nosso aniversariante da semana, o homem que já ultrapassou aquela marca da cilindrada de Opala, tá ligado? Já passou, ó, já ficou bem pra trás, viu? Seguindo os passos do seu querido cunhado, também reza a lenda que quanto mais velho, mais inteligente e, consequentemente, mais conhecedor das profundezas da mente humana, ele também vai ficando. E aí, Magal, teve bolo e guaraná domingo ou não teve? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, felizmente, além de traumas e boletos, eu herdei da família a ausência de cabelos brancos e a ausência de calvície. Então, apesar de estar com 43 anos, eu tenho cara de jovem. Aonde eu vou é o moço. Ninguém me chama de senhor, entendeu? O senhor sabe, eu tô moço, o rapaz, o menino. Então, tá tranquilo ainda. Enquanto aleatórios não me chamarem de senhor, tá tudo certo, eu continuo jovem. Mas fala a verdade, dando aula, deve ouvir muito tio, né? Ô tio, a moçadinha jovem não usa mais o tio pra se referir ao mestre, ao professor. Se usar, vai usar uma vez só, né? Ou ficar usando pra sempre, porque aí vai sendo reprovado e vai ter que voltar pra disciplina várias vezes. É, lá na faculdade o buraco é mais embaixo, né? Até o ensino médio dá pra dar uma zoada. Ó, atendendo a pedidos, o ETC Pix agora é Pixetra. Vamos ver se a gente não vai embolar pra falar. Agora é Pixetra. Nosso Alexandre Gresserpa subiu a bola lá no grupo NFL etc. Diretoria. Ele ganhou uns adeptos aí pra essa mudança de nome e... Contratou uns robôs, né? Ele contratou uns robôs, no nosso laboratório do NFL etc. Diretoria, ficou decidido que o ETC Pix não chama mais ETC Pix, agora é Pixetra. Então você participa durante a live com a sua pergunta ou o seu comentário, pingando o capilé para nossa chave nfletcpodcast@gmail.com e mandando o seu alô lá no campo de observações. Agora, para quem quiser participar dos nossos laboratórios, dar palpite em nome de bloco, dar palpite em pauta, fazer bullying com a gente, já sabe, apoia.se/NFL etc, R$15 mensais, você é incluído e começa a fazer parte do NFL etc diretoria, o melhor grupo de NFL do Brasil no WhatsApp, eu tenho certeza absoluta, disparado, é o NFL etc diretoria. E falando em Pixetra, já pingou o primeiro, hein? Já pingou o primeiro, nosso Flávio, e agora eu não sei qual que é, Conceição é o Venâncio? Não, Conceição não é o Venâncio, né? O Flávio Conceição é quem? É o Escolástico? Ao senhor do submundo das mentes humanas, como entender a mente do Aaron Rodgers ao querer jogar no Vikings como Brett Favre? Responde aí, Magal. Mas isso aí é um problema que, inclusive, a gente começou a discutir aqui no início do episódio, que é o problema do envelhecimento, né? O cara vai começando a ficar velho e ele vai perdendo a linha do momento em que ele ficou velho e não pode mais confiar nas próprias decisões, mas ainda se acha capaz de decidir. Alguns morrem sem atingir esse patamar de iluminação, como provavelmente parece que vai ser o caso do Aaron Rodgers, e vamos combinar, também foi o caso do Brett Favre, né? Que também não é um grande tomador de decisão não, né? Vamos falar a verdade. Cara, mas mais essa sequência aí, seguindo os passos do Brett Favre, eu pagava pra ver. Tá? Se ele for parar em Minnesota, pegar Green Bay 2 vezes aí no ano, fora a chance de pegar no playoff também,
Cara, tô pagando pra ver. Ah, agora sim, ó. Flávio Escolacho Conceição. Faça como o Flávio. Foi o primeiro a comentar no chat da live. Ele é apoiador do NFL de Certa Diretoria e já estreou o Pixetra do dia. Um beijo pra ele, ajuda a gente a comprar ingresso também. Esse é o cara. Um beijo pro nosso Flávio Escolástico. E vamos trabalhar que hoje vai ser o esquema tradicional. Time completo de volta e esquema tradicional de volta também. Vamos de headlines, treta na TL. E hoje, um TD ou Fumble diferente, isso aí. Um TD ou Fumble especial pré-draft. Para não falarem que a gente é mercenário, além do nosso Flávio Escolástico, que já participou no Pixetra, nosso Flávio Venâncio também chegou na área, o Washington Ferreira, Rodrigo Justo, nosso Xoxomídia, um beijo para ele, Pablo Bira e só. Cadê a galera? Hoje tá fraco, hein? Curte aí, deixa o like, ajuda a gente a bater esse algoritmo, pelo amor de Deus. Fui abandonado. O Justão tá aqui falando que tá com saudade de mim, mentira. Para de puxar saco, você já ganha salário. E o Pablo Bira tá comentando aqui sobre a minha catarata. Se você quiser saber o que é, venha para o grupo de apoiadores. Discutimos a minha possível catarata lá. E tá aqui minha senhora já me olhando de cara feia. Mas o sigilo médico só é revelado para os apoiadores da NFL de Certa Diretoria, né? Não é bagunça, não. Vamos lá, na última sexta-feira surgiu uma notícia que parecia, quando ela surgiu, que não ia ter muita relevância. Lá no nosso grupo da equipe, não no diretoria, o nosso grupinho, com o nosso social media, a gente estava até discutindo se valia a pena fazer um post para debater ou não, mas não era muito relevante. Olha só como as coisas são na NFL. Primeiro veio o Ian Rapoport reportando que o Derek Carr está lidando com uma lesão no ombro que simplesmente pode tirá-lo da temporada. Vamos lembrar, na última segunda-feira, os times com novos head coaches puderam se apresentar para começar aí os treinos de off-season, né, nesse cronograma todo sistematizado da NFL, só os times que têm novos técnicos puderam se apresentar. E aí, na sexta anterior, já que o Saints é um desses times, saiu esse reporte que o Derek Carr está com um probleminha no ombro que ele simplesmente pode ficar fora da temporada. Não se tem causas detalhadas sobre a lesão nesse reporte, não fala se foi no off-season, se é alguma coisa que está desde a temporada passada, quando ele jogou, e que não foi devidamente tratado, mas o fato é que essa informação via público nessa fase, faltando 2 semaninhas aí para o início do nosso draft, deixa a sensação de que agora o Saints também passa a ser considerado, primeiro, como um suposto concorrente pelo draft do Shador Sanders, que é um dos caras aí que está cotado desde a segunda posição até o segundo round, né? Tá muito doido aí os mock drafts falando do nosso Shador Sanders. Além disso, começou o zoom de que o Saints também pode entrar na briga pelo Aaron Rodgers contra o Steelers. Que o Aaron Rodgers está aí nessa dúvida sobre assinar ou não com o Steelers, e agora vai ter mais uma dúvida na cabeça dele, já que o Vikings, que o nosso Flávio Escolacho comentou mais cedo, já disse que agora não quer saber de Aaron Rodgers, por enquanto não está interessado nessa disputa, o Saints passou a ser um concorrente também. Então a estreia do Kellen Moore já começa daquele jeito. Técnico novo, primeira vez como head coach, iniciando um trabalho, seu quarterback, supostamente que seria o titular, pode ficar fora da temporada, e você vai ter que decidir o que fazer, faltando 2 semanas para o draft. O que vocês acharam da notícia? Vocês acham que foi o Carr que lançou aquele famoso funcionário que ele pode fazer um tratamento médico nas férias, mas ele espera voltar, bater o ponto para sair de atestado? Tá errado? Não vou julgá-lo, tá? Ou pode ser o Saints querendo forçar uma troca, querendo dar a entender que vai pro draft, que ele não vai ser o titular. O que vocês pensaram desse cenário todo aí? Ô, Ticas, primeiro o Derek Carr não vai ter nem as 5 partidas tradicionais dele nessa temporada, será? Aquele hypezinho de início de temporada, dessa vez o Carr vai. Vocês sabem, 5 rodadas de prazo é o que dura o Derek Carr a cada temporada. Bom, pelo menos ele já começa honestamente falando que o ombrinho já tá zoado e nem precisa esperar 5 partidas, não. O Kellen Moore, então, vai ter a primeira grande decisão dele como head coach a ser tomada antes da temporada. Porque aí, a meu ver, obviamente, ele deve ter, isso não dá pra gente garantir, né? Porque a NFL, inclusive, os próprios médicos escondem as coisas dos atletas e dos treinadores, parece, né? Ele vai ter as informações
se o ombro do Derek Carr tá ok, se ele aguenta, se ele não aguenta e tal. E de posse dessas informações, tomar uma decisão. Se for muito ruim a situação, ele tem 2 caminhos. Ou ele aposta num quarterback jovem, que ele quer desenvolver, ele é um cara de ataque, ou seja, ele pode moldar o Shedeur Sanders ao seu estilo, o que eu duvido, porque o Shedeur Sanders é filho de quem é. Então, esse quarterback, provavelmente, ele não vai mudar. Então, a meu ver, ele escolheria um outro quarterback, alguém que ele ache possível fazer com ele o modo que ele mesmo, Kellen Moore, quer deixar. Ou então, ele escolhe um escudo e ele vai atrás do Carr, do Aaron Rodgers. O Carr parece que já subiu no telhado nessa altura. Mas ele vai atrás do Rodgers como um escudo, porque aí ele fica com uma defesa muito forte para um provável primeiro ano titubeante, que é sempre natural de um head coach fazer. Mas ele vai ter aí o seu alvo preferido no quarterback. Ele centra fogo lá no quarterback e fala assim, ó, é tudo culpa do Rodgers. Joga tudo nas costas dele, nós vamos trazer esse hype todo para cá e eu vou poder trabalhar as outras partes do time tendo essa, entre aspas, distração para que a mídia foque na temporada do Aaron Rodgers, na possível última last dance dele e tal, e o Kellen Moore ganha um ano aí de experiência para poder lidar com o time de futebol americano. Acho que é essa a escolha dele. Pegar um quarterback bacana e que vem hypado, que é o Shedeur Sanders, pegar alguém que ele possa desenvolver, e aí ele foge do Shedeur Sanders no draft, ou então meter o escudo na frente dele, que é o próprio Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, no caso, um escudo de papelão molhado, né? Aí é aquele negócio, né? Você contrata o cara, porque aí o foco vai para ele. Se a gente muda o foco. Olha só, no ano passado, o cara recebeu carta branca do time, o cara recebeu um dos melhores wide receivers, e eu diria que, para casamento com ele, o melhor wide receiver possível, que é um cara de alto nível e que é parça, xará dele, brother, e o cara não fez porra nenhuma. Então, qual é a... Eu gostaria muito, assim, né, de poder sentar na frente do Aaron Rodgers e falar assim, vamos lá, amigão, ano passado você tava com o seu parça, com o seu brodinho, o cara que você tem química pra lançar, teu chegadão, e vocês não arrumaram porra nenhuma. Me convença a te dar um contrato, sendo que eu não vou trazer o seu parça. E se você vai ter que treinar com uma galera que, vamos combinar, é a galera do meio da turma e do fundão. É isso. Me convença, vai, Aaron Rodgers, me convença. Gostaria de sentar e ouvir. Cara, eu concordo com a análise do Wallace, eu só tiraria esse elemento do Aaron Rodgers aí, porque se você, no caso dele, se você apostar no Aaron Rodgers, para mim você está assinando o certificado de não faço ideia do que estou fazendo aqui nesse lugar. Me botaram num cargo para o qual eu não sirvo. Estou trabalhando a moda caralha, quem gostou bem, quem não gostou, me demita. É isso, assim. Não tem outra opção, cara. Se for para fazer uma aposta, faz uma aposta que não tem um passado ruim, que seria no Shedeur Sanders. Fazer uma aposta em alguém que tem um passado ruim, que é o Aaron Rodgers, para mim não faz muito sentido, não. Para mim é Sanders ou vai com o que tiver em casa mesmo. Mas eu acho que a teoria do Oli em relação a ter esse escudo, principalmente para mídia e torcida, faz sentido. Não significa que em campo vai render melhor ou vai ser uma opção melhor do que ir com o próprio Carr, que meio que já está adaptado lá, ou com o Shedeur Sanders, que por mais hypado que seja, ainda é uma dúvida, um calouro já chegar assumindo, fora que esse é um calouro diferente, pelo tanto de hype. Mas detalhes sobre o tanto de hype do Shedeur Sanders, a gente vai deixar mais pro pré-draft oficial da semana que vem. Esses são os 3 episódios. Começamos hoje os 3 episódios onde é inevitável falar de draft, tá? Hoje é só uma baguncinha pré-draft, a gente vai só, né, dando uma pitadinha aqui e ali desses futuros calouros, desses prospectos. Ah, meu Deus, como que eu gosto de falar de draft. Na semana que vem a gente faz o pré-draft mesmo, com as melhores histórias, e daqui a 2 semanas a gente faz o recap do que valeu mais a pena desse draft de 2025. Então esses 3 episódios são aqueles que é inevitável a gente falar de draft. Não vamos entrar na vibe da hype do Shedeur Sanders, não. Semana que vem a gente discute. A questão é a seguinte. Só um ponto. O Wallace só tá falando do Aaron Rodgers aí porque ele tá pensando no trabalho dele, que é fazer gerenciamento de crise. Então ele já tá pensando na crise instaurada
como é que eu resolvo a crise que vai se instaurar? Aí ele já tá com o bode expiatório comprado já, que é o Aaron Rodgers, entendeu? É só por isso. É a fonte do nosso PR. Ele é o nosso PR aqui da NFL, etc. É o cara que assinou o relatório. Então, como sempre, eu discordo um pouquinho de mim mesmo também, escutando vocês, mas olha só, eu pensei em uma outra alternativa aqui. Se a gravidade da lesão do Carr não for tão grande, por exemplo, ele conseguir jogar da metade para frente para a temporada, às vezes faria sentido também trazer um Aaron Rodgers da vida. Porque aí você teria um cara experiente para começar a rodar o ataque, até que o Derek Carr desse as 5 partidas dele de ganho, que geralmente é a cada temporada, né? Então, mas nessa altura, contratar o Aaron Rodgers é contratar alguém para poder a galera malhar, é um Judas. Não sei se é o ideal, mas com certeza nessa questão do escudo faria um sentido. Só que, num primeiro ano de trabalho, quem quer que seja seu quarterback, eu acho que não existe grande expectativa sobre desempenho e resultado. Então eu acho que essa questão do escudo ela é mais como a gente falou aqui antes, sobre a hipótese do Brian Daboll querer levar o Aaron Rodgers pro Giants. Como eu torci pra isso acontecer, cara. Nossa senhora, esse NFL, etc., com o Magal de Aaron Rodgers de quarterback ia ser sensacional. Infelizmente, foram pro lado do Russell Wilson com o James Winston. Mas enfim. Não que a sala de quarterback dele não seja animada, né? Pois é. Não que a gente não vá se divertir, né, Wally, durante essa temporada com o Magal aqui. Mas, pensando em ter essa boa vontade para salvar o emprego, um técnico que tá no hot seat, já ameaçado, é diferente de um cara que tá começando e já conta aí com uma determinada paciência, né? Agora, claro, a gente já viu o técnico ser famoso one and done. Entrou e saiu porque não rendeu nem minimamente o que era esperado. Não sei se é o caso do Kellen Moore. E o pessoal do Saints costuma ter o perfil mais conservador, costuma ser mais conservador em relação a essas tomadas de decisão. Só falando mais um pouquinho, já vislumbrando o draft, o outro temperinho dessa história é o fato de que, na disputa com o Steelers, que é onde está sendo mais veiculado, caso o Aaron Rodgers não decida jogar em Pittsburgh, que é um time que vai atrás do Shador Sanders, só que está com a escolha 21. Teria que trocar para cima para garantir que conseguiria o Shador Sanders para investir aí nesse novo quarterback para levar a franquia adiante. O Saints é a escolha número 9. A escolha número 8 é do Panthers. Então, se o Steelers quiser trocar, só para passar na frente do Saints aí, para não correr o risco da disputa com o Saints pelo Shador Sanders, situação hipotética, tá, gente? Vai ter que trocar com o rival de divisão. Eu acho que o Panthers pode ter um interesse. Depois vamos ouvir o nosso Andrew Zanfolin, que é o nosso insider diretamente de Carolina, para falar a respeito, mas eu acho que o Panthers vai vender barato. Ah não, para você pegar o Shador Sanders, para ele não ir pro meu rival de divisão, opa, 2 mariola, 3 chiclete e vambora, tá? Vem para cá, Steelers, me dá mais uma pique de quinto e vamos trocar para você poder levar o seu quarterback. Tem uma pitadinha interessante aí a conferir as cenas desses próximos capítulos. Pingou, hein? Pingou, tem Pixetra na área, por enquanto eu não embolei nenhuma vez, eu acho que o Alexandre Gresserp estava com a razão, ele que já chegou no chat aqui. Mudamos em homenagem ao nosso Grê. O que pingou foi o outro Flávio, agora sim. Flávio Venâncio, esse ano teremos a live do draft, esperamos os comentários do Ticas sobre os prospectos. A princípio não teremos, tá? Os comentários você pode conferir direto no NFL, etc. Diretoria, faremos um esforço de estar online lá, mas eu não estarei no meu estúdio tradicional, estarei em vias de outros compromissos aí pessoais, então infelizmente na quinta do primeiro round eu não poderei estar online ao vivaço para a live do draft esse ano, tá? Mas quem quiser os comentários ao vivaço, já sabe, NFL etc. Diretoria, no apoia.se/NFL etc. R$15 mensais, você faz parte deste grupo maravilhoso e confere os nossos comentários ao vivaço lá no nosso grupinho, nosso cafofinho, quentinho, que a gente fica com a galera, tá? Em homenagem ao nosso Anderson Brau, que também já deu o ar da graça aqui no chat, Joe Flacco, o Elite, está de volta ao Cleveland Browns. Contratinho de 1 ano aí com base de $4 milhões garantidos, podendo chegar a até $13 milhões com os bônus. Ouvi dizer que esses bônus são meio impossíveis, que é tipo assim, ser titular os 17 jogos da temporada regular, classificar para o playoff, chegar no Super Bowl. Então 13 milhões parece que ele não vai ganhar, deve ficar com alguma coisa aí entre esses 4 garantidos e esses 13 totais de bônus. Já o Kenny Pickett, que tinha sido trocado com o Philadelphia aí nessa off-season, parece que não gostou.
muito da notícia e disse que ele foi para Cleveland com a intenção, com a mentalidade de ser o titular. Já está se sentindo ameaçado porque o torcedor do Browns recebeu de braços abertos a volta do Joe Flacco. Provavelmente o cara que foi o último a dar alguma alegria pro torcedor de Cleveland naquela run de playoff lá em 2023. Então, o Kenny Pickett já foi e já deu a indiretinha dele. O Deshaun Watson, por sua vez, que inclusive acabou de noivar, tá? Noivou, saiu aí no TMZ, anelzão no dedo da moçoila, tá com a expectativa agora de conseguir contratos de patrocínio, porque melhorou a imagem. Ai, vai entender, né? O Deshaun Watson saiu postando no Twitter que ele não vê a hora de provar que os haters estão enganados. Os haters estão enganados. Tudo isso depois do dono do time, Jimmy Haslam, finalmente admitir publicamente que a troca pelo camisa 4 foi um desastre. Climinha maravilhoso. E aí quem também dançou nessa por tabela, que estava sendo veiculado como uma possibilidade de assumir a titularidade lá em Cleveland, foi o Kirk Cousins. Ele era cotado principalmente por conta da relação prévia que ele tem com o Kevin Stefanski, que é o atual head coach do Browns e era coordenador do ataque em Minnesota quando o Kirk Cousins jogou lá. Então, assim como a lesão do Carr, a volta do Flacco parecia uma notícia que não ia ter muita repercussão, só que aí já foi indiretinha do Kenny Pickett, indiretinha do Deshaun Watson, o dono finalmente falando que se arrependeu da troca, promete mais um ano de diversão pro lado de Cleveland também, né, Magal? Bom, a casa bagunçada no nível que o Cleveland tá, você não arruma do dia pra noite, né? Especialmente porque você não mudou muito a gestão. Então, não me espanta nada disso. O que realmente me chama atenção é o naipe de aparente normalidade com que as pessoas tratam as coisas que, obviamente, não são normais. O fato do Deshaun Watson estar lá, eu nem comento. Isso aí a gente já bateu, debateu, rebateu, tanto foi. Agora, como é que um QB do balaio, da gaveta, da prateleira desse rapaz chega e fica assim, espera aí, eu achei que eu ia ser o titular. Amigo, se fosse o Lamar Jackson sendo trocado, eu concordo. Se fosse o Patrick Mahomes sendo trocado, eu concordo. Se fosse o Josh Allen sendo trocado, eu concordo. Você não, queridão. Aonde você chega pra brigar. E mesmo que você chegue com o GM, o dono, a dona, a neta do dono, né? Porque agora o pessoal da família gosta de participar, né? Os parentes todos falando assim, não, você é o nosso rapazão, você é o nosso número 1. Aí eu vou te perguntar, meu amigo, você confia em bilionário? Você confia em papinho de GM? Você confia em papinho de dono? Se você confia, meu amigo, desculpa, você tá no esporte errado, você tá no cargo errado. Você é muito otário. Você tem que andar ali, meu filho, é igual o elevador, é o cu na quina, entendeu? Não, você é o nosso garoto, você é o número 1. Beleza, tá. Cala a boca, vai estudar playbook. E vai jogar muita bola. Mas muita bola. Pra talvez isso se concretizar. Então eu acho que falta aí, Ticas, nessa história toda, um pouco assim de chá de realidade pra essa galera. Entendeu? Falta alguém chegar e falar umas verdades pra esse pessoal. Pode acontecer dele ser o número 1? Pode. E pode acontecer de você também, meu amigo. Porque tudo pode acontecer. O cara tá esquecendo, só pra eu fechar, que a gente ainda vai ter training camp. E no training camp acontece muita coisa. Gente que parecia que ia jogar não joga. Gente que parecia que não ia dar em nada chama atenção e começa a subir no roster. Então calma, garoto. Mas, Magal, você que é o conhecedor das profundezas da mente humana, até que ponto essa autoconfiança, que é indispensável para o cara jogar em alto nível, ele tem que ser autoconfiante mesmo, até que ponto ela passa a ser uma distorção da realidade? Porque o Deshaun Watson, aí eu não tô falando do Pickett, vamos trazer pro Watson no mesmo papo, já que você é o psicólogo residente da casa. O cara tá doido para provar que os haters estão enganados. A gente tá esperando, tem 5 anos. 5 anos, tirando a lesão do ano passado, ele teve outros, e o ano que ele tava suspenso, ele teve outros 3 para provar. E aí, o que tá atrapalhando? A gente vai ter que esperar mais 5? Quando que ele vai provar? Então, essa autoconfiança, eu acho que ela fica meio ilusória, assim, passa a ser uma distorção de realidade, não passa, não? Aí ela entra numa das minhas palavras preferidas do inglês, que é o delusional. O cara tá vivendo uma ilusão, assim, né? Tá começando a perder o contato com a realidade. Mas, sendo muito honesto, Ticas, pra mim isso é uma conversinha, é pra mídia. Isso é pra fora. O cara fechou a porta, entrou no carro, sabe aquele momento? Entrou no carro, fechou a porta, dá aquela respirada. Caralho, bicho. Puta merda. Aí a realidade bate, o cara sabe que não é isso tudo, entendeu? O cara sabe. Deve ter um outro que acha que não. Por exemplo,
Eu não boto a minha mão no fogo pela sanidade mental de um Jameis Winston, por exemplo. Mas tem outros que eu acho que a hora que o cara entra no carro, ele sabe. Jameis, que ao contrário de Kenny Pickett, quando 4 dias depois ele descobriu que não ia ser mais o titular porque ia contratar o Russell Wilson, em vez de ficar mandando direto e dando chilique, o que ele falou? Vamos lá, vamos disputar, e eu vou fazer minha parte para ajudar o que for possível, e eu quero que meu time vença. Então, o Jameis Winston, ele é meio meme, meio não, né? Ele é total meme, mas nessa hora da postura aí, é por isso que ele é querido por onde ele passa, porque os caras do time abraçam, porque sabe que nessas horas ele não vai ser o cara da indiretinha. Ele vai ser o cara do time mesmo. O cara da pregação, né? O Senhor me colocou, o cavalo está pronto para a batalha. Deus não... Como é que é? Deus não capacita os escolhidos. Não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Maravilhoso. Capacete e alguma coisa aí. É mais ou menos isso aí. Mas, cara, eu não sei se o Kenny Pickett não precisa desistir disso, não. Ano passado rolou uma disputa entre DTR e Joe Flacco, gente. É isso aí, o Joe Flacco não é garantia de que vai ser o titular, não. Embora ele seja agora o melhor quarterback que está lá por Cleveland, e ele já provou que ele é melhor do que o camisa 4 lá, porque em uma disputa direta entre os dois, ele que levou o time ao playoff. E vou lembrar que não foi nem contundido que ficou o camisa 4, não. O camisa 4 estava oscilando bem de saúde. E aí, do nada, ele chinelou, né? Ele meteu o chinelinho que a gente sabe. Alegou uma lesão no ombro, né? Naquela decadência daquela temporada lá. Exato. E esse aí já tá pra lá da metade da carreira já, Ticas. Se ele tá esperando pra lá da metade da carreira provar que os haters não estavam certos, os haters já estão certos. Se em 70% da carreira dele ele foi esse merda que ele é, vamos tirar um ano, né? Vamos tirar um ano. Um ano, uma temporada boa, eu dou pro camisa 4. Uma temporada boa com o Houston, acho que a gente pode colocar na conta dele. Mas, de resto, nos outros 7, 8 anos que ele teve na liga, ele não desempenhou, muitos por problemas fora do campo, em vez de ser dentro do campo, e quando esteve sob contrato o maior da história, na troca que o dono acabou de falar que foi a pior da história do Cleveland Browns, ele não performou, ele não entregou, e meteu o chinelaço. Agora vamos ver como é que o cara volta de uma ruptura de Aquiles. É isso aí, Magal, é delusional mesmo. A diferença do caso do Deshaun Watson é que, ao contrário do Neymar hipotético, que tem um monte de gente que ainda espera e ainda visualiza um Neymar que não existe mais há anos também, não há 5, mas há pelo menos 3 ou 4 anos, esse Neymar que a galera acha que vai salvar o Hexa, ele não existe mais, é o famoso Neymar hipotético. O Deshaun Watson hipotético, eu acho que ele só existe na cabeça dele e de mais 2 ou 3 GMs que vão fazer uma proposta para Cleveland, não nesse contrato, mas que vão pagar um salarinho mais baixo para falar assim, não, o meu head coach vai dar um jeito, vai fazer ele lembrar os velhos tempos. Então eu acho que não foi a última vez que a gente viu o Deshaun Watson em campo ano passado, não. Alguém vai insistir, só para se provar errado mesmo. Os haters estavam certos. Tá? O Deshaun Watson vai conferir isso na prática. Não tem mais condição de jogar bola esse cara. Não tem. Não tinha com os 2 tendões de Aquiles saudáveis. Agora que tem um que ele operou 2 vezes, não tem jeito, já era. Tá? Mas que alguém vai insistir, vai. Ó, faltou dar um alô pro nosso Arthurito Del Papa, chegou na área. O Vinícius, que eu não comentei. Thiagão Vasconcelos. Thiagão Vasconcelos tem um crédito de Pixetra na época, que era de ser Pix ainda, que ele mandou o Pixetra e não mandou a pergunta. Então manda a pergunta aí que a gente vai ler assim que você mandar, tá, Thiagão? E pingou mais um, hein? Tem mais um Pixetra. Nosso Fernando Palácio do Sonso, como sempre. Tinha que ter um, né? Eu tava esperando já. E ele mandou a seguinte pergunta. Alex de Niterói pergunta: Chiefs e Chargers, tá confirmado? Vai, olha. Tá confirmado, assim como a minha ida para Miami para assistir Miami Dolphins contra o, sei lá, Buffalo Bills. A gente tem que... É tão perto quanto. A gente tem que dar o contexto, porque uma loja dessas de produtos alternativos de futebol americano postou num patrocinado aquela artezinha Chargers e Chiefs confirmado. Compra sua jersey. Só que, obviamente, a gente sabia que não era nenhum dos canais mais confiáveis aí para espalhar essa notícia.
tá? O jogo vai ter, né, Ticas? A gente não é no Brasil, a gente não sabe se é no Brasil. O jogo vai ter. Tá na tabela, pô. Tem uma página maravilhosa que chama Basquete Todo Dia. Leia lá as manchetes e depois a matéria, que eu tenho certeza que você vai se divertir. Nosso Washington Ferreira é fã, que eu sei. Tá? Um abraço pra ele. Ó, falando em conteúdo, pra você tomar cuidado aí com os conteúdos da internet, tem um outro tipo de conteúdo que tá bombando. Mais uma série aí à vista sobre a NFL. O canal AMC, em parceria com a NFL Films, e inclusive com produção executiva do Tom Brady. Ele vai lançar a série Gold Rush, ou Corrida do Ouro, sobre a dinastia do 49ers nas décadas de 80 e 90. Uma série de 4 episódios. Anteriormente, na off-season, foi anunciada também que foi produzida uma série pela ESPN e Disney+, que acompanhou o Kansas City Chiefs na campanha em busca do tri consecutivo. Acabou que deu ruim, mas essa também já tem 6 episódios aí gravados, prontos para estrear a qualquer momento na ESPN ou no Disney+. Já a Netflix não ficou para trás e já anunciou para 20 de maio a estreia de mais um capítulo da sua aclamada série Untold, uma série de documentários que dessa vez vai trazer um episódio com o Brett Favre, The Fall of Favre, todas as polêmicas dentro e fora de campo do precursor do Aaron Rodgers lá em Green Bay e também em Nova York, Minnesota e na aposentadoria. Essa é 20 de maio que estreia na Netflix. O Buffalo Bills foi anunciado como o substituto do Chiefs no protagonismo do filme de Natal da rede Hallmark. Tem a tradição natalina americana desses caras produzirem filmes de Natal e a estrela desse ano vai ser o Buffalo Bills ao invés do Kansas City Chiefs, que estrelou, se eu não me engano, os 2 últimos. Estamos chegando naquele ponto em que tá ficando um pouquinho demais? O que vocês acham? Ou enquanto tá de férias, é off-season mesmo, vai passar o hypezinho do draft. Quem não é nerdola já não liga muito pra draft. Depois que passar isso aí, é só treino aí de off-season, o training camp ainda demora, né? Só OTA. Vocês acham que ainda tem campo ou o torcedor vai acabar ficando saturado? Ô, Ticas, o torcedor novo, né? Tá aí o Drive to Survive para poder provar, ele gosta desse produto de fora de temporada, de criação de personagens e tal. Então, a Fórmula 1 deu o caminho e os outros esportes estão seguindo, que é fazerem produtos, e aí, no caso da NFL, a NFL tem assunto pra caramba pra poder fazer, né? Tá tentando explorar, inclusive, a história, porque aí não dá para poder você fazer um conteúdo como o Gold Rush se você não tiver história. Inclusive, um dos produtos que eu tô esperando para ver, porque essa é a época que me deixou mais puto no futebol americano, porque eu comecei a acompanhar isso e era só Joe Montana, era 49ers e não sei o que lá, fita de videogame, Mega Drive ainda, era só a NFL, ela era a liga do Joe Montana. E quando acharam que ele estava acabado, o Steve Young assumiu e ainda ganhou mais um, né? Exatamente. Então, e aí e rivalizaram com o quarterback que eu mais gostei do meu time, do Dolphins, que foi o Dan Marino. Então, realmente, essa época eu tô doido para poder relembrar, para poder voltar a odiar o 49ers do jeito que eu odiava antes. Hoje até um pouquinho de simpatia eu tenho por causa da minha irmã, e até por eles perderem um Super Bowl por não saberem regra, né, gente? A gente tem que ser simpático, né, um time coitado desse. Mas, e que agora deve passar por uma pindaíba danada, porque não tem como renovar com as grandes estrelas, vai ter que reformular, né? Caixana, tchau. E aí a gente sabe que sem história não dá para fazer isso. E aí, para você que está começando a acompanhar a NFL agora, vai ser bacana você conhecer essa história. Agora, os outros conteúdos são muito mais das páginas policiais do que das páginas esportivas em si. Eu gostaria de ver muito mais as tretas de bastidor do Chiefs na última temporada, perdendo o título, do que ver um título do Chiefs. Tomara que eles consigam explorar isso, o que levou o Chiefs a perder essa temporada, né? Eu gostaria que fosse direcionado nesse sentido o conteúdo do Chiefs, não sei se vai, ou então a relação de Taylor Swift com os bastidores, mostrar ela puta com derrota, não vai. Infelizmente, eu acho que uma vez que a ESPN garante o direito de acompanhar e de gravar, a tendência é que seja total chapa branca.
Eles não vão falar, eles não vão trazer aquela ótica assim, que foi aquela coisa arrastada, que tava ganhando só na tábua da beirada, que tava jogando mal, não tava, tava jogando só o suficiente, né? Não vamos falar que tava jogando mal, mas muito longe do Chiefs que fez todo mundo virar fã e tal, e que tomou aquela lapada no Super Bowl. A gente não vai ouvir nenhum desses termos, vai ser sempre aquela passadinha de pano aí durante a temporada inteira. Mas aí eu me contento com as espetadinhas, que obviamente vai ter que rolar, porque senão, assim, não perdeu à toa, né, gente? Então vai ter uma espetadinha aqui, outra ali. Certamente a ESPN ainda, pelo menos lá nos Estados Unidos, agora no Brasil, eu acho que faz jornalismo, né, esportivo. Quanto ao Favre, o Favre tem muita polêmica, tem a trajetória dele dentro de campo já não é... Falou mal da imprensa, olha o que aconteceu. É complicado, tá? A única imprensa isenta é só aqui no NFL, etc, e que o detrator ele é respeitado, a opinião contraditória. Aí, ó. Falou mal da imprensa, da ESPN, olha aí, ó. Olha o que fizeram com você. O Reginaldo, não adianta não, tá? Vamos continuar aqui. Mas o Brett Favre tem polêmica, a trajetória dele dentro de campo já não é tão legal assim, ele vai caindo, ele era o queridinho da América, a galera vai poder ver isso, mas eu acho que vai terminar um tom um pouco mais down essa série, porque em setembro do ano passado ele acabou revelando que está com sintomas de Alzheimer e tal, então meio que acho que estão fazendo isso para dar uma redimida, uma passadinha de pano nas polêmicas dele, mas tem até escândalo de sexting com o roster do New York Jets aí. Olha, primeiramente os haters do 49ers aí pode chorar na cama que é lugar quente. Porque, gente, vocês podem não gostar, vocês podem ter as suas questões pessoais, alô Anderson Brown, mas, gente, é um time tradicionalismo da NFL. Você quer que faça documentário de quem? Do Jacksonville Jaguars? Pra falar de piscina na arquibancada, pô? Não, cara, o time é tradicional, tem pessoas que marcaram a história até no passado recente, entendeu? Então é isso aí, cara, tem um valor histórico aí. E um elemento que é central nessa trajetória toda é o seguinte, Ticas. ESPN e Disney. O que aconteceu com Star Wars depois que foi comprado pela Disney? Amigo, se você bater na rua Alfield aqui, agora não existe mais, né? Se você fosse na extinta Demanos, você ia achar roupa do Star Wars lá. Eu era fã de uma época que, meu amigo, pra você arrumar uma camisa do Star Wars era uma luta. Você não achava em lugar nenhum. Hoje, qualquer momento que você for numa Renner da vida aí, tem camisa a R$29,90. Justiça seja feita, a loja do Tuca na galeria e naquela outra que tinha no segundo andar, que lá sempre teve. Tá? Quando eu tava moleque assistindo ainda, episódio 4, eles já estavam no terceiro lote de blusa da Leia. Tá? Exatamente. E o que está acontecendo desde então? É impossível você ter uma vida social e acompanhar o que é produzido sobre Star Wars. Toda semana tem uma série diferente, um spin-off diferente. Agora, eu recebi o e-mail hoje, já vai sair o Andor 2, pelo menos o Andor é bom. É Skeleton Crew, é não sei o que, é Clone Wars. Não tem como acompanhar, pô. O que eles vão fazer agora com a NFL, com o futebol americano, é a mesma coisa. Vamos gerar conteúdo, até que não vai ter mais como acompanhar, pô. Entendeu? Daqui a pouco, de fato, não vai ter. Não é nada. Se a gente pegar o corte histórico aqui do NFL, etc., olha a quantidade de documentário que saiu em streaming, em grande mídia aí, desde que a gente começou o podcast. Foi o quarterback, o receiver, Hard Knocks in Season, Hard Knocks Off Season, Hard Knocks com Extra Bacon, Hard Knocks mais R$1 batata grande. Aí agora, documentário disso, documentário daquilo, a dinastia, The Four Falls of Buffalo. É isso aí, cara. É isso aí. E aí a minha postura, Ticas, é a mesma do Star Wars. Amigo, já que vai produzir em série, pelo menos produz umas coisas boas aí pra eu assistir e ficar tranquilo. Né? Mas aí, eu acho que pelo menos por enquanto, esse pano ainda dá pra passar, mesmo pelo volume de produções. Porque todas elas têm curadoria e parceria com a NFL Films. E tem assunto, né, Ticas? Tem assunto. E as que não tem são produções de empresas robustas tipo a Netflix. Tem assunto e a qualidade de produção, qualidade técnica, não é aquela coisa jogada. O Magal citou o volume de produção de coisas diferentes Star Wars, explorando os universos que até então era só HQ ou livro e tal, e de repente agora tudo é um audiovisual, uma sériezinha de 8 episódios. Eu também fiquei no meio do caminho, porque na
fase da economia da atenção, você tem que focar. E o meu foco acaba sendo o quê? NFL. Principalmente quando pega a parte histórica. A parte que eu não era torcedor, que eu não vivi e que eu ouço falar dos caras, quando vem pro audiovisual, através de documentário, série, eu adoro assistir. Eu me pego vendo Hard Knocks antigo, eu me pego vendo no DAZN, com um cadastro gratuito aqui no Brasil, tenho a Football Life, a série Football Life. São documentários curtos de 30 a 40 minutos, em média, de figurões antigos da NFL. Então você que está começando, ouvi falar do jogador, tem interesse, cara, isso é ótimo como conteúdo. YouTube tem muita coisa também, só que a linguagem de YouTube, pra gente que é mais velho, ela não pega tanto, mas a galera mais jovem prefere, ao invés de ver essa série produzidinha, com trilha lenta, com narração baixa, vai ver o cara com a cabeça na frente e as imagens passando no fundo no YouTube. Ok, tá no seu direito também. Eu consigo, por enquanto, consumir o máximo possível de NFL mesmo no off-season. Só que eu deixo de assistir uma do Star Wars, alguma que foi lançada aí no hype da Netflix também, uma que tá todo mundo assistindo e falando. A gente tem que escolher as nossas brigas. Quem escolheu uma briga também, falando nisso aí, foi o Bill Belichick, que topou um Hard Knocks off-season. Lembra que a gente falou do ano passado, a repercussão negativa sobre o Giants, a troca do Saquon Barkley, que nenhum time ia querer um off-season de novo, para ficar discutindo aí as táticas de draft, de free agents? Dito e feito, nenhum time da NFL quis o Hard Knocks off-season esse ano. Por enquanto, não tem aquela previsão obrigatória, igual tem o do Hard Knocks in season e o normal, que é o do training camp, e nenhum time topou. Aí saiu a notícia de que ia fazer na Universidade de North Carolina com o Bill Belichick. Só que alguém lá virou e falou assim, opa, não, a gente virou persona non grata na NFL, nenhum time quis contratar o Belichick, nem o GM de lá, o Michael Lombardi, agora a gente vai ficar produzindo para NFL filmes para dar lucro para esses 32 donos que não quiseram contratar a gente? Negativo, cancelaram. Então a gente teve esse gostinho aí só por uns dias também, logo na sequência cancelaram. Enquanto tiver conteúdo de NFL, eu vou me forçar a assistir. Eu tô abrindo mão de outras coisas. Agora, quem não é tão nerdola, eu entendo que se sinta saturado, né? Que acho que fica um pouco demais. Pingou, hein? O Washington Ferreira, como sempre, dando aquela moral, mandou o seguinte: Pitbull do samba afirma: Montana rainha, Marino nadinha. Essa é pra você, olha. Então não tem pergunta, não tem réplica, é só um xiste com o nosso Oli. E ele que já faz o xiste. Um insulto. É só um insulto. Pode também. Pagou, pode insultar à vontade. Passadas aí as últimas notícias, vamos pra fofoca de verdade agora. Bora pro Treta na TL. Vamos começar com uma tretinha de jovem, uma tretinha estilo 2025. Essa é a cara de 2025, vira e mexe, a gente tem que comentar aqui. Há 10 anos atrás, há 20, então nem se fala, mas há 10 anos atrás isso não seria uma treta, mas hoje é. O TJ Watt voltou aí às manchetes, aos comentários no Twitter principalmente, depois de postar um story, uniformizado em campo, tá? Vestido de Steelers e mandando o famoso paz e amor, que lá nos Estados Unidos é considerado o peace, né? O peace out, tô fora. Um story aleatório, só dele com o uniforme e mandando um falou, valeu. A especulação é de que ele estaria insatisfeito com seu contrato, tá pagando aí na casa de 27, 28 milhões de dólares por ano, enquanto o Myles Garrett acabou de renovar por 40 milhõezinhos aí. E o Jerry Jones já disse que o Micah Parsons vai ser o novo não quarterback mais bem pago da liga, provavelmente passando dessa marca de 40 milhões aí também. Enquanto isso, o Steelers continua dançando a música do quarto escuro do Aaron Rodgers, esperando aí por tempo determinado. Se não fechar com o Rodgers, a gente não sabe se o plano B é mesmo o Rudolph titular, ou se vai atrás do Shador Sanders, caso ele chegue na 21, ou se vai conseguir trocar para cima agora para passar do Saints. Tá esse destino incerto aí sobre o que vai ser a temporada do Pittsburgh Steelers. Realmente, a gente não vê o Steelers como uma franquia tão estável chegar a praticamente uma semana do início do draft sem saber quem vai ser o seu quarterback titular. Tem razão o TJ Watt de dar uma forçadinha de barra, de querer ser melhor reconhecido, de ficar puto? Tá ganhando pouco mesmo pro tanto que ele produz lá?
uma troquinha bombástica aí no primeiro round do draft. Será que rola? TJ Watt trocado. Vai rolar ou não? Chicas, eu acho que o TJ Watt tá começando a perder a mão da condução da própria carreira. Eu acho que ele é um cara que ainda tem gasolina para queimar, mas é um cara que já não tá produzindo o que ele produzia antes. É um cara que passou perrengue com a saúde, né? Deixou o time na mão algumas vezes por questão de saúde. Então, assim, talvez o conteúdo esteja correto em termos de expressar a indignação dele, mas a forma totalmente equivocada, né? Pô, não é por aí. É para isso que você tem um agente, entendeu? É para isso que você tem um agente. Aí você liga e fala assim, o Edinaldo, olha só, eu tô insatisfeito aqui com o meu salário. Então começa a sondar aí outros clubes que eu quero vazar. Quero dar o vazare daqui. Ou então, marca uma reunião aí, manda um invite pro GM, marca uma call pra discutir o meu salário. Tem um cara que é pago pra fazer isso, cara. Não é pra você tirar a ideia de trás da sua orelha, não quer saber? Eu vou botar o uniforme, eu vou lá no campo, aí eu vou fazer assim um paz e amor, um peace out, e vou deixar no ar. O que será? Aí vai todo mundo pensar assim, nossa, o que será que o TJ Watt quis dizer com isso? Cara, você acha de verdade que o GM, o dono do time, vão perder um segundo de sono por causa de um post do TJ Watt? Isso passa na cabeça do cara? Passa. O que passa na cabeça do cara é planilha, é número. Aí me lembra, sabe o que, Tix? Eu adoro essa cena daquele filme Moneyball, logo no início, que o Brad Pitt tá lá sentado com os velhos fazendo a discussão, e aí eles estão falando assim, não, a gente tem que substituir o jogador X lá, o fulano de tal, porque o cara, sei lá, ele tem 70% de rebatida, sei lá, uma parada assim. Aí o Brad Pitt fala assim, não, vocês estão errados. A gente precisa de 3 caras que batam mais ou menos uns 25%. É isso. Para somar os 3 e dar esse 70%. E esses 3 caras a gente acha nesse preço. A cabeça do GM é essa. Ele olha para os números do TJ Watt e ele pensa assim, eu vou me enfiar uma grana nesse cara que tá ali passando com nota 6, ou eu vou enfiar a grana em 2 prospectos que vão chegar animados e que talvez rendam melhor do que ele rende nos próximos 2, 3 anos. E vamos combinar, cara, se tem uma coisa que sempre tem no draft, é edge, né, cara? Outside linebacker, sempre tem. Não precisa ter uma estrela, sempre tem um carinha ali que faz arroz com feijão. Então, acho que o TJ Watt tá começando a perder a mão e talvez fosse o caso do irmão dele aproveitar, né, que agora tá com mais tempo livre, vai lá dar um conselho, bater um papo, né, falar, irmãozinho, baixa essa bola aí que tá feio. O TJ Watt tá achando que ele é, na verdade, o JJ e que tá jogando no Houston. Porque achando que o Steelers é o Houston. Porque o Houston era construído basicamente em volta do JJ, e o JJ era a grande estrela do time, né? Nem o quarterback, né? Você vai citar 2, 3 quarterbacks que passaram pelo Houston na época do JJ, mas você vai lembrar dele, da dominância dele, do tanto que a defesa do Houston botava pressão por conta dele. O TJ não tem nem, não chegou nem a 50% desse talento, e a defesa do Steelers não depende tanto dele quanto a do Houston dependia do JJ. Então, ele precisa baixar a bola. Ele não é nem o que o Myles Garrett é no Browns, ele consegue ser no Steelers. Então, ele não vai conseguir a mesma grana. O Micah Parsons é mais jogador-chave no Dallas do que ele é no próprio Steelers. Acho que se ele continuar com esse joguinho, é mais fácil ele ser trocado, essa troca, mesmo que seja bombástica, de alguém que foi draftado e que foi identificado com a franquia, acho mais fácil rolar do que o pessoal subir ele acima dos 40 milhões. E isso eu acho que não vai rolar mesmo no Steelers. Não é nem o perfil da franquia, não é nem o perfil do próprio head coach dele. Acho muito, muito infantil essa forma de lidar com isso, e faço um paralelo com alguém que foi deixado na mão pelo time bem recentemente, que é o Justin Jefferson em Minnesota. Ele, quando ele se viu sem o Kirk Cousins na temporada seguinte, e que ele deveria ser o foco do ataque, ele falou assim, beleza, meu querido, abraço, pode vir que é nóis. Assumiu o papel de líder, teve o salário aumentado também, e mesmo jogando com um quarterback um pouco mais limitado, conseguiu rodar ataque,
conseguiu fazer rota, salvar lançamento do Sam Darnold e assumiu o papel também de fazer o grande alvo para um próximo quarterback calouro. Então, eu acho que é bem diferente as duas formas de lidar com ser abandonado, né? Com estar sozinho, de repente, num vestiário sem estrelas. Acho que o TJ tinha que ter isso na cabeça. Eu vou concordar com o Oli e discordar do Magal. Com o Oli eu concordo que ele pode não ser o cara dos 40, mas às vezes ele também não vai ser o Trey Hendrickson aí dos 28, que ele é melhor. Então, ele dá uma forçadinha de barra para melhorar o esquema dele, e o jovem hoje ele se comunica assim, né? Apesar de que ele não é tão jovem mais. Tá nos 30 já. Mas eu entendo que essa demonstração de satisfação, até porque ele é um cara muito low profile. Ele não é de conversinha, ele não é de postzinho enigmático. Ao contrário do irmão, que depois que aposentou, 1 hora por semana tá lá no Pat McAfee falando do que ele entende, do que ele não entende, se metendo em confusão, e agora é dono de time de futebol na Inglaterra, é uma confusão danada. Ele virou o cara da mídia mesmo, né? O TJ Watt não, ele sempre foi mais discreto. E aí ele começar a demonstrar essa insatisfação, meio que pelas beiradas, às vezes é só o jeito do cara demonstrar a insatisfação. Eu concordo com o Magal até o ponto que ele fala que o GM, às vezes, ele não tá querendo discutir o sentimento do cara porque ele quer ver número. Ok. Só que quando ele faz isso vira notícia, vai pro Twitter, isso vira pauta de debate na ESPN, na Fox, na CBS, na NFL, etc. Aí o GM vira e fala assim, opa, peraí, isso pode começar a virar uma coisa disfuncional. Antes dessa última renovação, ele fez holdout, ou holding, mas ele não estava treinando no training camp, ele começou a temporada um pouquinho mais lento, porque ele não teve a off-season ideal. Então, eu acho que isso pesa sim. Essa forma de fazer pressão é a forma que a gente não concorda, não é como a gente faria, mas em 2025 é o recurso que esses caras usam. Eu acho que isso faz a volta na planilha do GM e acaba tendo algum peso na decisão dele. E eu acho que realmente ele não tem que bater os 40, ele não vai bater os 40 de Micah Parsons e Myles Garrett, não é mais esse cara. Inclusive, as últimas 2 vezes que eu tive a oportunidade de assistir exclusivamente TJ Watt contra o Ravens, no último jogo da temporada e no jogo do playoff, ele simplesmente não fez nada. Dominado. Você não ouvia o nome dele em campo. Tava lidando com lesão, mas quem não tá? Então, eu não passo um jogo contra o Browns, o Ravens pode estar ganhando de 40-7. Eu não passo um jogo sem ficar olhando o Myles Garrett toda hora fazendo pressão e encostando no meu quarterback. Entendeu? O TJ Watt, às vezes, ele fica sumido. Então, pode não ser o cara dos 40, mas fazer a pressãozinha e sair com 33 já tá melhor do que os 28 que ele tem previsto para essa temporada. Não acho que tá ruim, não. Tá? Pingou, Pixetra, Pablo Bira. Passeios do Dedé da Bola Oval. Dica de pauta para a semana que vem. Ticas detalhando os prospectos da UNL Cornhuskers. UNL, Universidade Nebraska... sei lá, ele é Nebraska, né? Para o draft de 2025. Birão, infelizmente... É a da Penny, pô. É a da Penny, do Big Bang Theory. Não, até essa referência eu tenho. Quem tá de técnico lá agora é o Matt Rule. E é muito divertido ver o Bira falando mal na época de Panthers desse cara. Esse cara é um idiota, né? Horrível. E agora virou o técnico de Nebraska. Ele, não, o melhor técnico pro college é ele. Ótimo trabalho aí, vamos ganhar tudo. Enfim, esse clubismo, é igual eu falei, quando o cara tem uma relação direta com a universidade, que é o caso do nosso Birão, e da Dani também, aí eu respeito, tá? Essa torcida. Mas você não vai me ver aqui falando de prospecto, de college, de Nebraska, não vai. Tá? A não ser que tenha um com história triste aí, semana que vem você vai ouvir a gente falando dele aqui. Se não tiver uma história aí pra verter uma lagriminha quando ele for draftado, abraçar a mãe, ele não vai entrar aqui não. Tá? Porque o guarde titular de Nebraska tá cotado no 3º round. Meu irmão, não é aqui não. Tá? Um outro podcast aí deve ter, mas aqui, infelizmente, não vai rolar, tá? Ele falou aqui, ó, Universidade de Nebraska Lincoln, UNL, Cornhuskers, os debulhadores de milho. Muito bem, Birão, um abraço pra você, tá? Valeu por pingar. Vamos seguir o nosso treta. Até me perdi aqui, ó, fica falando de college, eu fico desbaratinado, cara. Fala mais isso não, Biro. Assim, esse debate é horrível, cara, é horrível, um dos piores debates, eu acho que em qualquer esporte. No nosso esporte da bola redonda, é um que eu faço questão de me isolar.
Eu adoro conversar de futebol, mas esse debate eu acho o pior. E agora ele também chegou na NFL. Os donos de franquia votaram a favor do aproveitamento das estatísticas da All-American Football Conference, gloriosa AAFC, como estatísticas agora oficiais da NFL também. Passaram a valer. Essa liga aí durou só de 46, e isso mesmo, 1946 a 1949. Quem jogava lá? 49ers jogou lá. A primeira encarnação do Baltimore Colts, que não foi que ficou famosa depois que o Johnny Unitas, jogou lá também. E quem jogou lá também foi o imbatível Cleveland Browns. Isso mesmo. Foi multicampeão, ganhou as 4 temporadas do Cleveland Browns, e agora a NFL decidiu aproveitar as estatísticas desse tempo como estatísticas oficiais da NFL. Para a alegria do nosso Anderson. Nosso Anderson já está comemorando lá no grupo. Um desses títulos foi invicto, ele já está falando que não é só mais o Miami de 72. Tem direito de comemorar o título invicto. O Cleveland de 47, sei lá, 48 também pode comemorar. Tá todo tiriri o nosso Anderson Brown. Vocês acham que faz parte, que esse revisionismo aí é parte do jogo, não muda nada, o que vale para a estatística mesmo, para a rivalidade histórica, é só o período pós-Super Bowl, a fase depois da união da EFL com a NFL, ou vocês acham que é uma questão de tempo até a gente acostumar, que esses títulos por fax hoje a gente rejeita, mas que com o tempo a gente vai acabar considerando o Cleveland Browns um multicampeão da NFL também? Ô, Ticas, título por fax a gente não respeita, não. Só dentro de campo mesmo. Mas, falando sério, essa é uma era importante para a NFL de consolidação e reconhecer o passado histórico desses grandes times. Acho que faz jus à reparação histórica. Eu mesmo, como fã de NFL, desde quando eu comecei a acompanhar, acho que o que conta mesmo é essa era pós-Super Bowl, porque se você tem uma temporada inteira e tem esse grande ápice do Super Bowl, que pode inclusive mudar a mente e funcionamento de times, a gente viu isso acontecer com o Atlanta Falcons perdendo para o Patriots e o Patriots fazendo uma virada gigantesca, e só aconteceu porque era no Super Bowl. Você pode tentar me convencer que aconteceria qualquer rodada da NFL, mas eu vou te falar que você está mentindo. Só acontece porque é um Super Bowl. Você tinha um dos maiores de todos os tempos do outro lado e ele não queria perder aquele jogo e aquele título. E mais, a gente viu o 49ers, por não saber, de novo, história bonitinha essa, não sabia a regra, né? Não sabia a regra, por perder uma final no overtime. E só acontece no Super Bowl. Então essas histórias só ficam marcadas porque tem o Super Bowl. Então, para mim, é a era que marca os grandes títulos da NFL. Respeito muito a história, da pré-história da NFL, inclusive com o presidente americano querendo impedir o jogo, porque muitas pessoas se machucavam, e aí foi criado o passe para frente, né? Essa obra-prima dos esportes mundiais, poder passar para frente no jogo de futebol americano, mas acho que essa é uma pré-história. Acho que conta mesmo, a gente faz o marco na era do Super Bowl para frente. Concordo. Eu acho que não... Cara, se você for parar pra pensar, é até meio ridículo você chegar agora e falar, não, teve... E nem tô defendendo aqui o título invicto só porque é do Wallace, não, do Dolphins, não, mas... mas teve um outro invicto lá em 1916. Cara, era um negócio tão diferente que eu não acho que compara como esporte, entendeu? Pra mim, isso é um nível de equivalência, assim, de... sei lá, você querer comparar velocidade média de carro da época lá do Vic Fangio com o carro de hoje, entendeu? Cara, apesar de ser o mesmo esporte, é uma distância tão grande que não faz sentido. Qual Fangio que... Porque o Vic Fangio não, o Vic Fangio não é o Fangio. Mas ele confundiu o argentino com o cara do Jets lá. O primo dele. O primo dele. O Juan Manuel Fangio, primo dele. Então, assim, é a mesma coisa, cara. É uma distância histórica tão grande que, apesar de ser o mesmo esporte, na minha visão, não são coisas comparáveis. E concordo com ela, esse marco do Super Bowl, ele define o que o esporte se tornou em termos de dinâmica, não só porque nessa época as regras do jogo já estavam mais ou menos com a dinâmica que a gente enxerga hoje, né? Não teve mudanças muito drásticas na forma de se jogar, como inserir um passe para frente, né? A gente teve, claro, ali, né, períodos de coisas interessantes do tipo, quando surgiu o Wildcat, coisas assim.
o próprio Read Option, mas não são grandes mudanças. Agora, não, vamos fazer um revisionismo aqui, não, agora tem um Cleveland Browns lá do tempo do caixa-prego, ganhou invicto também. Cara, isso pra mim seria o equivalente a você virar hoje e falar assim, não, sei lá, o meu querido Deportivo Pereira, ele tem 3 títulos da Libertadores, porque lá em 1927 eles organizaram um torneio lá com a Colômbia, o Paraguai, o Peru e o Equador, e foi tipo um torneio Libertadores, então a gente precisa considerar que foi Libertadores. Cara, isso não faz o menor sentido. Menor sentido. Pra mim, assim, a galera, alô Anderson Brown, que fica defendendo isso aí como vantagem, desculpa, amigo, você tá passando vergonha aí. É isso. Não, mas há o charme, inclusive o mérito de ter sido campeão da Liga, como era. Não estamos discutindo isso. Igual aqui no Brasil rolou a unificação da Taça Brasil com o Roberto Gomes Pedrosa, que era o Robertão, que era considerado o campeonato brasileiro. E aí as 2 competições foram consideradas campeonato brasileiro, e aí a galera ganhou título por fax. Eu acho que não precisava ter tido essa união. Ser campeão do Robertão, ser campeão da Taça Brasil, tinha seu valor do mesmo jeito, não sendo campeonato brasileiro. E tanto que a NFL, ela reconhece o período pós-49 que esses times migraram para a liga que se tornou a NFL, né? E aí depois ela passou a rivalizar com a EFL até juntar depois em 67, se eu não me engano. Faz todo o sentido o reconhecimento. Ok, tô com óleo. A história, o que foi jogado nessa liga. Agora, não é comparável. Não vai entrar lá no museu do Hall da Fama em Canton e vai ter o Cleveland Brown multicampeão, não. Vai ter uma janelinha lá contando a história da AAFC, All American Football Conference, quem ganhou, quem jogou, ok. Para contar os maiores campeões do Super Bowl, não interfere, não muda, não mexe com isso aí. É um vespeiro danado. Eu não sei porque que esse povo gosta de ficar fazendo revisionismo histórico de liga, né? A coisa muda tanto, tem um marco temporal para padronizar e aí depois de 50 anos começa a querer voltar para o que era antes. Não faz sentido nenhum, né? Mas é bilionário querendo ganhar mais dinheiro. Pode ter certeza que isso aí é bilionário pensando em alguma forma de ganhar mais dinheiro, tá? Pode postar. Se fosse no Brasil, era para poder ter voto das federações e dos clubes, né? Aí o Edinaldo vai fazer a festa. Agora a tretinha boa mesmo, a treta principal da semana, aproveitando a presença do nosso Oli. Meu Deus do céu, o que está acontecendo lá em Miami? Começou com Tyreek Hill mais uma vez envolvido com os tiras. Madrugada da última quarta, a sogra do Tyreek Hill liga para a polícia pedindo ajuda porque a discussão entre o jogador e a sua filha estava ficando perigosa. Ele estava se exaltando, estava pegando o neném e andando agitado na varanda da casa, na maior altura, estava agressivo, e aí ela ligou para pedir a interceptação da polícia aí. Aí a polícia chegou lá, deu uma apaziguada, né? Achou que estava controlado, foi embora, ninguém prestou queixa, vida seguiu. Até 2 dias depois, porque aí a esposa entrou com um pedido de divórcio. Lembra que 2 anos atrás, lá, 2 anos não, no ano passado, perto do Super Bowl ali, teve o papo de que entrar com o divórcio, não entrou, aí dessa vez entrou, tá? Pediu o divórcio. Então, continua aquela história. Tretas intermináveis fora de campo, desempenho dentro de campo já não tá lá mais essas coisas. Disse que jogou machucado, né, no punho esse ano inteiro, essa temporada inteira, mas deu aquele chilique no último jogo. Falou que não ia entrar mais em campo depois que não tinha mais chance de playoff. Quando foi dar entrevista ali na zona mista, disse que estava fora, que não queria mais jogar lá. Então, que não tá acostumado a não jogar playoff. Esse é o pacote Tyreek Hill. Tem que ver até quando a galera vai ter paciência de aguentar lá em Miami. Para completar a semana Miami Dolphins, hoje mais cedo saiu a notícia de que o Jalen Ramsey também está buscando uma saída amigável do time. O general manager, o Chris Grier, disse que a intenção da troca é em comum acordo, que é o melhor para as duas partes, que tá tudo bem, que não tem nenhuma treta, nenhuma rusga entre o time e o jogador, mas eles estão aí estudando possibilidades de troca para cada um seguir o seu caminho. O problema vai ser arrumar um time para topar o contrato do Jalen Ramsey, tá na casa aí dos 20 e poucos milhões de dólares, que é o patamar que ganha um cornerback de primeira prateleira. Eu acho que quando ele renovou com base no que estava ganhando o Patrick Surtain, pra você ter uma ideia. E agora, quem que vai pagar isso aí no Ramsey mais velho,
continua dando as dele também, não tá produzindo mais igual produzia antigamente. Essa foi a semana Miami Dolphins. Tá feia a coisa lá pro lado dos Dolphins, ou olha? Não, esse é mais uma semana na casa de Tyreek Hill, né? A gente sabe, tá acostumado, e ele sempre foi bandido, não tem jeito. Eu chamava ele de bandido lá no Chiefs, quando ele veio pro Miami, falei que ele é bandido, não tem jeito. Esse é a mentalidade dele. Até porque daqui a pouco ele tá com a criança de 6 meses no colo, daqui a pouco ela faz 3 anos, ele vai querer espancar o menino igual ele fez com o outro filho dele lá. E aliás, ele tem 600 filhos com 700 mulheres diferentes, e cada hora espalha um para fora do casamento. A esposa demorou muito até a colocar lá os papéis do divórcio. Coitada, tá sequestrada pela situação também, a gente entende. Ainda bem que tinha a sogra para poder chamar a polícia e evitar alguma coisa de mais maluco. O Hill é esse pacote dele. Só que, tanto na primeira quanto na segunda temporada dele em Miami, acho que o dentro de campo falou mais alto. Ele jogou mais e foi mais produtivo para o time. Esse ano, por exemplo, já não dá para falar isso, né? A gente começa a temporada com aquela tretinha dele ser preso pela polícia e tal, até uma treta light, né, na qual o Hill estava certo, né? Hill, polícia, a gente já falou, não, ele fez alguma merda, mas não tinha feito, ele estava certo na situação. Mas a gente viu aí, no desenrolar da temporada, que ele não foi utilizado, não é nem por conta de opção de ataque, é porque realmente ele estava mal, tanto mal, inclusive na recepção, dropou bola que ele não costumava dropar, e aí já deve ser o peso da idade batendo. Como bateu também já para o Jalen Ramsey. Essa temporada foi a pior dele no Miami, e a renovação dele já tinha sido bastante discutida. Eu até defendi essa renovação por conta de ser um cara experiente, ter um cara desse na equipe é sempre bom para poder você formar novos quadros, mas se ele já se reconhece assim e não quer mais permanecer no Miami também não tem por que continuar com ele. O problema é o contrato mesmo. Eu acho que essa conversa entre os dois, né, entre Miami e Ramsey, já vinha rolando há algum tempo, e provavelmente ele até abra mão de alguma parte do contrato para poder sair. O Hill, o Miami, eu tenho certeza que vai segurar ele até junho, que é quando o bônus de contrato dele não vence, e aí ele pode ser passado para frente mais barato. Eu acho que também não tem muito futuro, não. Acho que os dois vão acabar sendo trocados, vão sair de Miami. É uma pena que por conta da pessoa que é o Tyreek Hill, mas eu não vou sentir muita saudade, não. Vou sentir saudade daquele primeiro Hill. Do Hill dos últimos anos, não vou, não. Eu vou de trás para frente aqui. Sobre o Ramsey, eu acho que falta um pouco de planejamento de carreira, né? Ainda mais na posição dele, onde a perda de velocidade, a perda de explosão contam muito, assim. De fato, assim, aquele meio segundo que o cara perde de um ano para o outro é o suficiente para o widezinho jovem começar a querer brincar. E o wide jovem vem com aquela pegada... Tô até tomando cuidado aqui para não parecer papo de Red Pill, né? Mas ele vem com aquela pegada do macho que quer dominar o grupo, sacou? Você imagina, chegou o wide receiver, o cara vai num jogo contra o Jalen Ramsey. Porra, imagina a motivação do cara para não ganhar uma bola em cima do Jalen Ramsey. Talvez aquela ali seja a vitória do ano do cara, entendeu? O cara entrou num time merda, mas ele jogou um jogo contra o Jalen Ramsey e falou, meu irmão, deixei o Jalen Ramsey no chão. Fiz o Jalen Ramsey torcer o tornozelo. Porra, é a vitória. O cara vem motivado. Ele vem pra querer ganhar fama em cima do cara. Então, o cara, no planejamento de carreira, ele tem que pensar nisso. Cara, eu vou começar a perder velocidade, eu vou começar a ficar menos atrativo. O que eu faço aqui? Né? E sendo que ele já não é um cara também muito boa bisca fora de campo. Sobre o Tyreek Hill, eu acho que vale a lógica do Antônio Brown. A loucura se sustenta enquanto a bola é jogada. Enquanto você está jogando bola, meu amigo, a NFL toda vai passar pano para você e vai sustentar todas as loucuras que você quiser. O dia que você para de jogar bola, cara, é porta fechada, janela baixada. Acabou, filho. Acabou. Ninguém vai abrir porta para você, ninguém vai vir te oferecer contrato, ninguém vai virar a cara para as maluquices que você faz. E eu acho que o Tyreek Hill tá começando a pular pro outro lado dessa linha aí. Eu acho que a bola dele já não vai mais sustentar o tanto de loucura que ele tá fazendo. Se ele tivesse virado um cara low profile,
fiz as minhas merdas lá no passado, agora eu tô aqui mais quietão, ele até poderia jogar um pouco menos e a galera seguraria. Mas se ele quiser manter o nível de loucura de sempre, sem manter o mesmo nível de bola, já cai no ostracismo aí pode se juntar lá no bonde do Caps com o Antônio Brown, né? Custo-benefício passa a ficar ruim quando você, mesmo sabendo que o cara é problemático, isso começa a respingar no head coach. Desde o ano passado a gente está ouvindo que o Mike McDaniel não é o cara de controle de vestiário, é sempre uma conversinha a mais, ele parece ser muito zen, muito boa praça, todo mundo gosta do cara. E não é a primeira vez que quando tem um problema extracampo, que às vezes não tem relação nenhuma, acaba respingando nele. Então, tá chegando aquela hora dele também tomar uma decisão. Até que ponto ele vai ficar lidando com isso, sabendo que isso pode se reverter contra ele? O que está produzindo em campo, às vezes não paga. Mesmo que seja bem, supondo que esteja produzindo e sendo importante no esquema, no ataque, no resultado, às vezes não está pagando essa mancha que vai ficando na credibilidade do cara de head coach. Então, não tá fácil a vida do Nerdola, não. E o Jalen Ramsey eu ainda acho que é uma questão até financeira. O Wally que me corrige se eu estiver errado. Não é o custo-benefício produção, porque ele não deu problema. Pelo contrário, ele passou por alguns maus bocados lá e ele se comportou até mais do que a gente esperava desde aquela época. No Rams também ele foi bem, né? Ele só foi diva mesmo na época do Jaguars, que dava, né, falinha e ficava provocando os caras e tomava a bola nas costas o tempo inteiro. Então, o negócio do Ramsey é que ele nem foi titular direto, assim. Ele tinha snap, por exemplo, segunda para longa e tal, que ele não estava em campo. Ele não, a defesa se adaptou sem ele também. Então, assim, ele foi importante no vestiário ali e tal, mas pro tanto que ele ganha, é todo snap no campo, meu querido. Não dá para poder sair fora, não. E enquanto ele jogou, né, enquanto ele estava em campo, ele chegou até a ser útil, mas não realmente para prateleira de Patrick Surtain. Não dá. Tá muito acima do que seria um bom custo-benefício para ele. O Ramsey tinha que ter dado, e aí falando um pouquinho do planejamento de carreira que o Magal falou aí, tinha que ter dado uma mudada para safety, ou então ter encorpado um pouco mais e ido para poder fazer pressão, né, no quarterback, jogar de linebacker ali. Para corner ele ficou bem mais lento, e aí é o que o Magal falou, perdeu aquele um segundinho e meio, segundinho já era. A moral da história toda é, pelo sim, pelo não, independente do destino, tanto de Tyreek Hill quanto de Jalen Ramsey, eu acho que o Mike McDaniel já entra um pouquinho pressionado aí para essa temporada. Ele já é um dos candidatos aí a romper com o time no final, caso continue essa baguncinha aí de Miami. Tá na hora de assumir as rédeas, e não é que vai chegar em final de conferência, disputar o Super Bowl, não. Mas um pouquinho de estabilidade parece que está faltando no trabalho dele. Se ele não for o cara para reverter isso, pode acabar sobrando para ele também. Agora, se você me der uma temporada de Mike Tomlin, eu assino na hora. Aí já pensou? Faz uma troca. Se bem que... Não, uma 9-8 assim, hein? Uma 9-8 cara, assim, um 10-7, eu já assino aqui. Você tá assinando. Mas talvez não sustente, né? Com as manias de grandeza do Stephen Ross, talvez não seja o suficiente para sustentar o McDaniel no cargo. Tem isso aí também. É isso, é a treta a ser acompanhada também nessa off-season. Chegou a hora, hein? Chegou a hora da gente olhar para o draft, inevitavelmente. Mas vamos começar de leve. Vamos começar com o especial TD ou Fumble. Acertou a miserável. Faltou deixar o nosso boa noite para o Jorge McLovin, como sempre marcando sua presença, um abraço para ele. Professor Juliano Tagliati, nosso mestre também na área. O Carlitos, Carlos Miller, o senhor dos games também, deixando o seu alô, um abraço para vocês. Vamos começar de leve então nesse TD ou Fumble especial Draft 2025. Considerado o melhor ou um dos melhores GMs em atividade, o GM do Eagles, Howie Roseman, disse em entrevista que ele nem se dá ao trabalho de assistir prospectos com histórico de violência doméstica. O cara já tem uma denúncia aí, bateu na namorada, ele nem pega aquele tape de highlight, não vai olhar a técnica, não vai olhar nada. Ele falou que nem se dá ao trabalho. Que com tanto jogador disponível, nem vale a pena arriscar um talento problemático para draftar lá pro Eagles. TD ou Fumble? Olha, pagando a minha língua aqui de concordar com o GM,
TD. Porque, pensa só, se todo mundo fizesse isso, isso viraria a cultura do negócio. Aí o cara já ia evitar se envolver em merda, que é o seguinte, cara, se eu tiver uma merda, o maluco não vai nem olhar minha fita, pô. Olhar a fita entregou a idade, né? O maluco não vai nem olhar meu vídeo. Então, meu amigo, sabe o que me lembra, Ticas? Fazendo um parênteses super rápido. Como eu estudei em colégio militar, lá a gente tinha nota de comportamento. E se sua nota caísse de 3, você era expulso automaticamente do colégio. Um amigo meu arrumou um troca-tapa lá com outro brother, e aí a nota dele ficou exatamente 3. Então, tipo assim, se ele chegasse no colégio com o cinto sem estar lustrado, ele era expulso. Ô, Ticas, pensa num santo. Ele nem andava, ele flutuava. Entendeu? Os prospectos iam ficar nessa situação. O cara ia ficar no college assim, amigo, não bota nem copo de cerveja perto do meu lado que eu não quero nem ser visto com álcool. Meu foco é só futebol. É isso que ia acontecer. Mas não é a cultura, entendeu? Então, TD aí pro meu querido GM. Parabéns. Olha, tem muito vendedor de seguro por aí, Ticas. É muito vendedor de seguro aí para poder draftar. TDzaço. E mais, tem time que parece que faz ao contrário, né? Que só se o cara tiver históricos de violência doméstica que ele dá uma olhada na fita. O TD é meio óbvio, principalmente nessa questão da cultura. Se todo mundo fizesse assim, provavelmente a gente teria menos casos. Porém, eu vou dar um TD com ressalva. Porque, de certa forma, é muito fácil o Howie Roseman, sendo esse cara, que já é considerado um dos melhores GMs há algum tempo, né? As 2 campanhas de Super Bowl recente do Eagles já era ele lá. É considerado um cara completo, bom de draft, bom de free agents, bom de manusear o cap. Então, ele já tem essa moral. Ele tá falando isso no momento em que o título tá lá na mão dele. Ele tá com o troféu e o anel no dedo, de atual campeão do Super Bowl. Então, é claro que é TD, mas é fácil você dar essa carteirada quando você tem o poder de tomar essa decisão e o seu chefe, o dono do time, vai te respeitar. Você pode bancar. Agora, vira pro GM lá, o novo GM do Jets, que eu nem sei o nome ainda, vira pro GM lá do Cleveland Browns, e ele vai virar e falar assim, ó, eu não vou pegar esse cara, que é o dominante da posição que a gente tá mais carente, porque ele brigou com a namorada 2 vezes e a namorada chamou a polícia. Eu não vou nem considerar esse cara. O dono do time vai falar assim, você tá maluco? Bebeu? O que você fez? Até eu já bati na minha mulher, pô. Entendeu? Então, vou só fazer essa ressalva. Numa das 8, né? Numa das 8 mulheres. Pro Howie Roseman é mais fácil dar essa carteirada. Pro GM ali, começo de carreira, com um bilionário tóxico dando as ordens aí no seu serviço, talvez não seja tão simples assim você tomar essa decisão. A galera que é mais nova aí, ó, já começa a puxar a ficha da galera que jogou e joga no Eagles aí pra ver se é verdade essa afirmação. Não, inclusive ele disse que já draftou no começo da carreira dele, draftou um cara que tinha história que ele se arrependeu. Então parece que ele sentiu na pele aí uma problemática. O Bruno Demarque mandando seu salve direto da aula, mas depois vai assistir o app. Valeu, presta atenção aí, menino. Presta atenção na aula aí do professor. Essa é pro Magal, hein? Até pouco tempo, ele estava cotado como um possível first pick. O pessoal estava considerando aí, acho que antes do Combine ainda, que ele poderia ser um first pick ou um top 3. Defensive end de Penn State, Abdul Carter, se empolgou tanto na visita ao Giants que na saída ele já postou uma foto do Lawrence Taylor com os seguintes dizeres, abre aspas, uma vez um Giant, para sempre um Giant, fecha aspas. Então, post emocionado, como se fosse um torcedor, às vésperas de provavelmente ser draftado por um outro time. É TD ou fumble, Magal? Ticas, essa eu consigo responder sem clubismo. Não preciso apelar para o clubismo. Vou responder devolvendo a pergunta. Se você fosse um defensive end chegando na NFL, você não gostaria de jogar com Kayvon Thibodeau e Dexter Lawrence? Porra! Amigo, até se fosse do Cowboys eu ia. Porra! Entrar na NFL pra jogar com 2 caras desse? Para sempre um Giant, pô. Isso é TDzaço. Ainda acertou no time. E aí, chega lá na hora do draft, o Chargers pega ele. E aí, meu querido? Mas se for o Chargers ainda tá bom, olha. O problema é se for o Cowboys. Não, ok. Aí chora. Aí, o cara declarando o amor dele por um dos maiores ídolos da história da franquia rival.
Não, mas é porque eu tô falando que aí ele cai na franquia que que ele vai patinar. No Dallas ele ainda tem uma chance de jogar numa boa defesa, ele tem o Michael Parsons do lado. Sim, perdi seu Então, ponto. tô falando aqui, sim, a defesa que agora tá desmontada, o Bolsa ruim foi embora, tá, aí chega lá, o cara vai lá e vai, Chargers, e aí? Aí, meu querido, é só sentar e chorar. Eu acho que é fumble por conta da zica. Ele pode ter zicado a ida dele, possível ida dele, improvável, mas possível ida dele pro Giants. Ele vai ficar chupando o dedo num time ruim. Pode ser até o Miami. Eu vou de fumble, cara. Você tá a uma semana do draft. Por mais emocionado, empolgado que você esteja lá, e a gente não sabe se na visita E o Brian Dable e o Joe Schoen falaram pra ele, a gente vai te draftar na 3, porque o Cleveland Browns não vai te draftar. Então você vai ser um Giant, entendeu? Ele não é o John Elway. O John Elway, vamos lembrar aqui história de draft, o John Elway fala isso, né? Ele não quer ser draftado, me parece que por um lugar frio. Na época era o Baltimore Colts ainda, eu acho. Eu acho que é o Baltimore Colts, e aí ele fala que se draftasse ele ia jogar beisebol, porque tem essa coisa, né, do quarterback sempre ser arremessador, ele jogaria beisebol, ele abandonaria a NFL, e aí ele é draftado pelo Denver e acaba fazendo história por lá. Mas o menino não é, vamos combinar que ele não é o John Elway. E que Denver também não é um paraíso tropical, né? Vamos combinar. Mas enfim, ele não queria ir jogar lá por outros motivos. Exatamente. Deu desculpa do frio. Mas tudo bem. E aí ia ter que mudar, né? Porque durante a carreira dele teve uma mudança no meio da madrugada para Indianápolis. Então ele escapou de uma boa, talvez. Agora, uma semaninha pro draft, segura um pouquinho a emoção, cara. Por mais que eles tenham te falado, eles te falaram na visita, vamos te draftar na 3. Daqui até o início, essas ideias mudam, você não tem garantia. Até o Roger Goodell subir no palco, levar a vaia e anunciar with the third pick of the 2025 NFL Draft, the Giants select Abdul Carter. Aí beleza. Aí você posta Lawrence Taylor, Dexter Lawrence, Brian Burns, posta quem você quiser. Enquanto isso, segura a ondinha. Uma semaninha só, pô. Segura a emoção. Agora, tenho certeza. E se o Giants draftar, Magal, pelo que eu tô ouvindo, eu assisti tape, não, eu não vejo college, eu não vejo tape. Mas pelo que eu estou ouvindo, se o Giants draftar, não li nenhum mock, nem sei se tá cotado. Mas parece que se o Giants for atrás dele, vai fazer um bom negócio. Não, o Giants não vai fazer um bom negócio no draft, isso é ponto, a tradição é essa. Tá? E se fizer, como foi o caso do Saquon, vai fazer questão do sujeito não render o que poderia para depois entregar ele pro rival. É isso. Mas eu sei que tem algum multiverso aí, onde o pequeno Thiaguinho foi fazer seu intercâmbio nos Estados Unidos, foi descoberto como lenda do futebol americano, chegou lá na porta do Baltimore Ravens e fez essa mesma postagem, uma vez um Raven, sempre Raven, para ser draftado pelo time do coração, tá? A física me protege e me explica isso aí. Thiaguinho do universo paralelo é um Thiaguinho de bom senso também, tá? Boa noite pro João Henrique e Eric Malhão, também chegando quase no final, mas há tempo de mandar o seu alô, um abraço para vocês, meus queridos. Para terminar, esse TD Fumble é gostosinho também. A Universidade do Colorado decidiu aposentar as camisas dos seus dois últimos jogadores prodígios. A número 2 do Shador Sanders e a número 12 do Travis Hunter agora serão eternizadas na história do time universitário. E olha que eles nem jogaram a faculdade inteira lá, a universidade, a graduação inteira. Jogaram só os 2 últimos anos da carreira universitária lá. Camisa aposentada depois de 2 temporadas. TD ou Fumble? Primeiramente, saudar aqui a grande universidade Q, né? Colorado University, né? Melhor merchan aí da quinta série, fazendo a alegria da quinta série brasileira. Chicas, num esporte que tem 100 números disponíveis, se aposentar 2 camisas, vamos combinar que não faz mal pra ninguém, né? Tá tudo certo, não faz mal pra ninguém. 2 camisetinhas, ainda tem 98 pra galera escolher aí, tá de bom tamanho. Não, o time anteriormente, trazendo informação, o time anteriormente já tem 4 camisas aposentadas. Lembrando que não é um roster de 53 mais practice squad 65, não. É um roster de 230 jogadores, pode usar número repetido, então você pensa... Aí você já me respondeu, pô.
Tem mais camisa aposentada, mas você pode usar número repetido, pô. Aí tem o 69 do ataque e o 69 da defesa, que são os dois mais fanfarrões do time. Isso aí é uma dica rápida pra você, tá, ouvinte? Você quer saber quem é o mais fanfarrão, o mais canalinha, o mais brincanagem do time? É o 69. Que na hora de escolher a camisa, qual número que você quer? 69. É esse é o cara. Ninguém escolhe 69, não, porque meu pai nasceu nesse ano. Não é nada disso. É sempre o mais brincanagem da galera. Eu acho ok. Vou apoiar a Universidade de Cu aí nessa escolha. Olha, eu vou dar fumble, primeiro porque aposentar os negócios do Cu não é muito bom, não. Mas aí, isso pode ser outro gosto de outras pessoas, mas brincadeiras à parte, é a mesma coisa que a categoria de base e os juniores aposentar a camisa, pô. O cara não construiu história ainda. Ele fez um pouquinho de mídia no college. Então, ele ainda não é nada. Bom, aí vamos pular para daqui a 10 anos. Travis Hunter, dominante, ótimo jogador da NFL. Shador Sanders, o QB1 de 2 Super Bowls, ganhou 1, perdeu 1 e tal. Aí, beleza. Aí você aposenta a Universidade do Cu. Então, aí você aposenta. Mas até construir alguma história no esporte, não dá. É fumble. Eu tô com o Oli, pra mim é fumble. Eu só vou acrescentar uma coisa. É muito óbvio que os dois, junto do Deion Sanders de técnico, eles mudaram a universidade já em 2 temporadas. Tanto em relação às doações de ex-aluno, a grana investida pela universidade no futebol americano, no time, o Deion vai continuar lá, pelo menos até o futuro técnico da NFL do Shador Sanders ser demitido, o Deion continua lá. Então, eu entendo que essa mudança, o Travis Hunter ganhou o Heisman, é o atual ganhador do, entre aspas, MVP do college football. Então, isso não é pouca coisa, isso é muito marcante. Johnny Manziel também. Exatamente. Então, eu acrescento ao fumble do Oli pro meu fumble esse papo. Espera ver o que o cara vai produzir na NFL. É claro que existe a expectativa de que os dois sejam draftados bem, que tenham longevas carreiras e tudo mais. Mas para ser o novo Johnny Manziel, e aí? E tá lá aposentado e você com essa marca na sua história. Então, é igual eu falei com o Abdul Carter uma semana antes, postando foto do Lawrence Taylor com Pra Sempre um Giant. Espera um pouquinho. Uma universidade que tem 100 e 200 anos precisa, assim que os caras nem foram draftados ainda, precisa aposentar a camisa dos caras, espera, depois faz. Fumble para a Universidade de Colorado. Além do mais, Chicas, isso diz muito do que não era feito antes do programa de futebol americano, né? O que eles fizeram em 2 anos. Diz muito mais do que não era feito. Fala assim, a gente só precisava investir um pouquinho mais. Tiveram que ter esse hype todo da família Sanders, porque o Travis Hunter não é filho, mas é como se fosse, né? Porque o Deion Sanders trata ele como se fosse. Então, teve isso aí. Fumble para a Universidade de Colorado. E falamos nele, o nosso insider direto da Carolina passou para dar um abraço e dizer que os Panthers vão assaltar os Steelers na trade no dia do draft. Então ele não concorda que vai ser baratinho só para o Saints não poder pegar o Shador Sanders, tá? Que vai sair caro, que os Steelers vão ter que investir. Enfim, é isso, meus amigos. Eu não vou assistir nenhum documentário essa semana, até porque os que a gente anunciou aqui ainda não serão lançados. Mas o play-in da NBA eu confesso que eu vou assistir. E vocês, qual que é a boa da semana? A minha boa da semana é uma viagem, né? Eu viajarei amanhã. Não sei se estarei no ar por esses dias. Perdi meu aniversário para Páscoa de domingo, graças a Deus. Não envelhecerei esse ano. Permaneço nos 45 até o ano que vem. Aí ano que vem a gente vê se a gente faz aniversário. Tá certo. Chicas, eu desculpa. Basquete é uma parada que não consegue me pegar. Esse nheco-nheco de 2 pontos aqui, 2 pontos ali, 2 pontos ali, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 3 pontos ali. Eu não consigo, pra mim não dá. Então, eu vou tentar me atualizar das sériezinhas que eu estou vendo, agora que o White Lotus acabou, né? Mas tem Black Mirror novo aí, então vamos ver qual é que tá pegando. E eu estou incrivelmente... Essa dica cultural é valiosíssima, tá? Eu estou muito animado, porque dia 30 de abril vai estrear o Eternauta na Netflix. Pra quem não sabe, o Eternauta foi a primeira grande HQ de ficção científica latino-americana, que ela é argentina. Então, pra galera que curte aí um HQ, você não é um nerdola de verdade se você nunca ouviu falar do Eternauta, tá? Primeira HQ sul-americana de ficção científica.
E a história é maneiraça e é com o meu queridíssimo Ricardo Darín. Uma das melhores coisas que a Argentina já produziu. Então, fica essa dica cultural aí que tava faltando, né? Tem muito tempo que eu não dou dicas culturais aqui no NFL, etc. Preciso retomar para elevar, né, o nível de discussão da galera. Avançou na idade, mas a nerdice continua firme e forte. E quando você começar a acompanhar basquete, se um dia você decidir acompanhar, faça como eu. Acompanha só do play-in pra frente pro playoff. São 2 meses de jogos que valem alguma coisa, todos eles, entendeu? O problema são os 6 primeiros meses, que é aquele minha cunheco, 82 jogos regular. Quando chega nessa fase, meu amigo, eu paro o que eu estou fazendo e vou assistir. E esse ano mais animado, na torcida, junto do nosso Anderson Brown, coladinho pelo meu Cleveland Cavaliers nesses playoffs. Vamos ver. No mais, muito obrigado a galera que está sempre nos dando a moral, dando play, contribuindo no NFL Etc. Diretoria através do apoia.se/NFL Etc. E agora a galera que marca a sua presença também no Pixetra. Aí ó, saiu. Parabéns, Gre. Adotamos. Pixetra. Semana que vem a gente volta com aquele pré-draft, etc. Não espera que vai falar muito de prospecto não, mas o etc. você vai conferir aqui. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu!